Ele mandou: olá a todos, meu querido Pod Estrela, veja se minha ficção faz sentido. Trick tem ampla experiência na jungle e vai ensinar o máximo pro Ranger, que volta pra jungle em 2024, abrindo espaço para Snowflower suporte. Nossa, o cara viajou, cara. Não. When she translate that, you're gonna laugh. 트레이크 선수가 정글 선수인데 트레이크 와서 레인저한테 좀 가르쳐주고 다시 타운에서 돌아가고 그리고 스노우플로우를 불러서 스노우플로우 소프스 하려고 어떻게 생각하고 그거 물어보는 거예요. 세상에 미친놈들이 많은 것 같아요. Ele falou que tem muita gente louca no mundo. Exatamente. That's like the audience questions, okay? That's not us. Yeah, that's not us. Tem um aqui que foi muito... Inclusive, obrigado pelo dinheiro, viu, Fábio? valeu Sempre aí. presente, tá? Mas a pergunta foi lunática. O Matheus, ele manda a pergunta que o Cacavel tava falando sobre agora, né? Ele fala o seguinte: Stardust, o que acha da quantidade de partidas oficiais que os times jogam no BR? Se são poucas, se tem que mudar. LCK, por exemplo, joga muito em MD3. Qual formato você gostaria? Jogam bastante. 너무 게임을 안 하니까. Se ele gostaria de outro tipo de formato, 일주일에 두 MD3? 경기밖에 안 하니까. 네. 아 이게 확실히 적이 안 좋은가? 잘 모르겠어요 사실. 지역마다 달라요. 예를 들어서 이제 제가 한국에 있을 때 거기는 2주에 하루나 3주에 하루를 쉬어요. 경기가 많으니까 일주일에 두 경기씩 하니까 베스트 오브 3를. 근데 그러면서 이제 저도 이제 원래 해외에서 하다가 한국에 들어갔으니까 이게 되게 처음이었단 말이에요 T1이. 근데 선수들을 보면은 너무나 당연스럽게 그런 생활을 하고 있어요. 근데 이제 브라질에 와서 만약에 그렇게 한다? 그러면 제 생각에 많은 선수들이 이제 들고 일어날 것 같아요. 아니 그거 치밀하고 안 해. 왜냐면 여기서는 첫 번째 스플리트 세 달만 하고 그 다음에 2달 쉬고 두 번째 스플리트 다시 뭐 3달 그거 어떻게? 근데 다 똑같은데 그건 LCK든 브라질이든. 아 진짜요? 네. Ele falou que a forma do campeonato, tipo a LCK, também é dessa mesma forma como é o CBLOL, tipo, sobre o período de jogos. É porque lá eles jogam MD3, aqui a gente joga MD1 na fase de grupos, entendeu? tá. Aí se ele gostaria que fosse mais jogos em formatos não MD1. 아, 나 왜냐면 한국에서는 MD3 하잖아요. MD3. 여기서는 MD1 하니까 어떻게 생각하는지. 그러니까 그게 그 말이에요. 예를 들어서 그러니까 이게 결국 뭐 그 조삼모사 뭔지 아세요? 몰라요? 그러니까 결국에 봐봐요. 그러면 이제 베스트 오브 3를 한다고 쳐봐요. 좋아요. 그러면 일주일에 그러면 무슨 일이 일어나냐? 해외는 일주일에 한 경기를 하게 돼요. 그러면은 그냥 2판 하던 거를 베스트 오브 3로 한 판 하게 되는 거예요. 물어보세요. Ele falou que, querendo ou não, aqui a gente joga uma MD1 na semana. Aham. E lá, como é MD3, lá eles jogam 2 jogos, querendo ou não. Porque lá é MD3, que você Sim. comentou. Então, como vocês pensam sobre isso? Assim, eu gosto muito do formato de MD3, porque no mínimo você jogaria 4 jogos, no mínimo, 4 jogos por semana. Aqui você joga 2, né? Um no sábado, um no domingo. Se fossem 2 MD3, um MD3 no sábado e um MD3 no domingo, vocês jogariam 4 jogos na semana, só que ao mesmo tempo seria muito cansativo. Então, talvez um MD3 por semana, que era o que acontecia antigamente. A gente já teve no CBLOL um MD3 por semana. 옛날에 여기서도 MD3 하셨어요. 그러니까 한국이나 중국은 목금토일인가? 수목금토일. 그거 아세요? 날짜 아세요? 네. 수목금토일. 네. 그러니까 그 5일 중에 이틀씩을 해요. 두 경기씩을 해요. 그러니까 일주일에 최대 6게임을 하는 거죠. 매주. 네. 근데 예를 들어서 그렇게 하려면은 이제 이거는 뭐 제가 상관할 바 아닌데 뭐 라이엇 쪽에서 뭐 뷰어라든지 뭐 스케줄이라든지 이런 게 빡빡해가지고 제가 알기로는 해외에서는 그렇게 잘 못하는 걸로 알고 있어요. 예를 들어서 유럽 같은 경우는 예전에 뭐 베스트 오브 2를 한 적도 있고 이렇게 막 섞어봤는데 결국에 이제 한국, 중국은 이제 수목금토일, 목금토일 뭐 3판 MD3 두 번씩 하고 나머지 지역들은 대부분 이제 토요일, 일요일 한 경기씩 하는 걸로 바뀐 거잖아요. 네. 근데 이게 결국에 제가 생각했을 때는 좋은 게 뭐냐라고 하면은 그냥 일주일에 두 번씩 베스트 오브 3 하는 게 좋아요 저는. 그래야 연습도 더 많이 할 수 있고 많은 걸 시도해 볼 수도 있어요. 근데 이제 베스트 오브 1을 하다 보면은 어차피 한 경기밖에 안 할 거니까 이제 되게 준비하는 것도 되게 1차원적으로 단순해져요 굉장히. 그래서
예를 들어서 뭐 브라질이 잘해지고 싶냐라고 하면 저는 선수들이 휴식 시간이 줄어들겠지만 그냥 일주일에 2번 베스트 오브 3 하는 게 맞다고 생각해요. 근데 그러면은 제가 아까 말한 것처럼 2주나 3주에 하루씩 쉬어야 돼요. 지금은 일주일에 하루씩 쉰단 말이에요. 네. 그러니까 그거를 이제 할 수 있냐? 이거는 다른 문제죠. 저는 하고 싶죠. Ok. Tá, ele falou muitas informações. Ótimo. Ele falou assim, no formato que é, né, para ele também, MD3 seria o ideal. Porque ele falou que na Liga Coreana e na Liga Chinesa, eles jogam de sexta, sábado e domingo. Sim. Então, querendo ou não, são mais jogos. Aí, se for, tipo, parar pra pensar, se for contar assim, seriam 6 jogos, né? Se for contar dessa forma. No mínimo, né? Isso. E aí, aqui, por exemplo, como a gente só joga só sábado e domingo, a MD1, então ele falou que, querendo ou não, isso dá muito um desnível, porque aqui a gente joga e a gente folga. Ele falou que, no mínimo, a gente tinha que, tipo... Isso pode ser um pouco polêmico, mas, tipo assim, treinar e jogar 2 a 3 semanas direto. Aí dá, tipo assim, 2 semanas, dá umas 2 folgas, mas tem que ser direto. Pelo menos na concepção dele. Que ele acha que seria mais o efetivo. Aí, como não é isso que acontece... Tipo, você pegou? Sim, Então, ele queria, tipo, que a gente treinasse, jogasse, e aí treinava de Continuar novo, treinando. Jogava. Isso. Aqui a gente tem day off, que é as segundas-feiras Isso, normalmente. isso. Ele queria continuidade. Sim, Tá. porque pra ele, como é, tipo assim... Vai e joga só a MD1, aí joga, tipo, sábado, domingo, folga na segunda. Ele fala que não tem muito tempo pra fazer uma preparação. Aham. Não tem como estudar muito, ver, tipo, as falhas de jogadores, ou se preparar. Então, pra ele, o ideal seria 2 a 3 semanas direto, aí depois dá uma folga, mas vai direto. Eu não respondi a pergunta dele, mas respondendo, Aham. e aí aproveitando essa, pra mim é exatamente esse questionamento. Que eu, particularmente, eu acho que dentro dos formatos que já rolaram, a gente chegou num formato que atende no CBLOL, de certa forma, os dois lados. A gente já teve formato que era muito ruim por ter muito jogo, teve formato que era muito ruim por ter o empate lá, já teve diversos problemas. Eu gosto desse formato principalmente no playoff. Eu acho que os playoffs estão perfeitos. Na minha opinião, é o que agora, com essa coisa do bootcamp, tá perfeito. A fase de pontos, eu particularmente odeio o melhor de um. E acho que ele, como treinador, também, obviamente, não gosta. Por quê? Porque melhor de um, primeiro, você vai preparar para um side e pode acontecer o famoso cheese, né? Que acontece... Literalmente, você pode preparar uma estratégia específica para um jogo e você não tem o tempo de recuperar no segundo, né? A gente não vê isso acontecendo nas ligas Major, muito raro ver um tease, e geralmente o tease aparece não no primeiro jogo da série, mas sim no último. Tipo, o cara decide no tease. Então eu não gosto disso, eu acho que é ruim a BO1 nesse sentido. E você gera uma, como ele falou, uma preparação muito mais específica e muito mais rica se você jogar uma melhor de 3 contra um time ou 2 times. Então eu não gosto da melhor de 1. Acho que o playoff é ok, mas a fase regular eu também acho que a melhor de 3 seria melhor. Essa parte de não ter folga aí é cultural, né? Meio complicado. Não, mas eu concordo, sinceramente. A ideia é boa dele. É uma coisa que eu falei até no meu vídeo dessa semana, quando eu falei de desempenho e você ser um atleta de alto nível. É aquilo, cara. Quando você quer ser o melhor do mundo, você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, porque ser atleta de alto nível é justamente você jogar no seu limiar o tempo inteiro, né? E eu gosto muito desse pensamento do Stardust, de ele querer ser sempre o melhor. E quando você alcançar o seu objetivo, aí você dá uma descansada. Mas eu sou apreciador desse tipo de pensamento, de realmente querer dar o seu máximo para conseguir se desenvolver. Eu acho isso muito importante.